Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Agora vamos entender qual o significado do slogan Write Less, Do More da biblioteca jQuery. Isso aqui significa escreva menos e faça mais. Então nessa aula vamos entender um pouco da filosofia de programação utilizando a jQuery e como é que isso se aplica a cada código que nós construirmos utilizando essa biblioteca e como a biblioteca está organizada. Então, para isso, vamos começar criando um outro arquivo HTML. Então, eu vou copiar este arquivo da aula anterior e vamos criar aqui uma aula 2 para exemplificar essa filosofia de jQuery. Então, vou abrir isso aqui no nosso browser e vamos abrir também para edição no nosso editor Notepad++. Então, vamos lá, pessoal. A filosofia jQuery, que está envolvida no slogan escreva menos e faça mais, ela pode ser aqui subdividida nesses 4 conceitos que nós temos aqui. O conceito selecionar, que indica aqui selecionar alguns elementos por meio dos seletores CSS, como nós já vimos, e fazer alguma coisa com esses elementos. Tá? Encadear significa que você pode encadear vários métodos, ou seja, executar várias operações no mesmo conjunto de elementos, sem precisar estar selecionando novamente aqueles elementos. Encapsular, o que significa isso? Sempre que nós estamos selecionando um elemento utilizando a jQuery para executar uma ação nesses elementos, nós, na verdade, estamos recuperando um elemento DOM encapsulado pelas funcionalidades da API, né, da biblioteca jQuery. E iterar implicitamente. O que é iterar? Isso aqui é um loop, é uma repetição. Então, ele permite que você execute uma mesma operação em um conjunto de elementos sem a necessidade de estar explicitamente fazendo uma iteração, um for each e assim por diante. Tá? Então, vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Na aula anterior, nós criamos aqui este HTML, e esse HTML ele faz exatamente o quê? Né? Ele acessa, quando nós clicamos nesse link, ele acessa o elemento com ID título, que é o nosso H1, e altera a cor desse elemento. Então, como vocês podem ver aqui, ele está alterando a cor desse elemento. Então, aqui nós estamos selecionando um elemento. Então, estamos vendo aqui essa questão da filosofia, selecionando um elemento utilizando um seletor, né, CSS. E eu poderia fazer outras operações com esse mesmo elemento. Vamos novamente aqui, selecionar esse elemento, né? Ponto. Poderia alterar a cor desse elemento. Aliás, a cor não. A cor a gente já alterou aqui. Poderia alterar o texto. Então, curso jQuery. Vamos ver aqui o resultado agora. Executar esse código. Então, tá aí. Eu cliquei, ele alterou a cor e alterou o texto do nosso elemento. E se nós quiséssemos fazer ainda outras operações? Poderia. Então, uma operação aqui de ocultar o elemento. Está aí. Ele alterou a cor, alterou o texto, mas ocultou logo em seguida. Né? E aqui... E assim por diante, a gente poderia utilizar várias funções aqui, por exemplo, fade toggle, por exemplo. Essa função aqui, ela apresenta ou esconde um elemento. Então, vamos ver aqui. Olha aí. Né? Então, nós executamos várias operações selecionando um elemento. Agora vamos ver aqui um outro conceito, que é o conceito de encadear. O que é esse conceito de encadear? Né? Imagina se a gente pudesse aqui
por exemplo, encontrar um elemento uma única vez, como a gente fez aqui. Então, eu encontrei um elemento e logo em seguida eu pudesse executar várias operações em cima daquele elemento, sem ter que recuperar esse elemento de novo. Isso que é o encadeamento, né? Então, aqui eu poderia, por exemplo, chamar direto CSS, terminei, aí eu chamo aqui o meu teste. Terminei de executar essa outra função, eu já posso chamar outra função em seguida. Terminei de executar essa outra função, posso chamar a última função em seguida. Então, esse aqui é o conceito de encadeamento. Eu posso encadear, né, várias funções, uma atrás da outra, selecionando o meu elemento uma única vez. Então, selecionei o elemento, alterei o estilo dele. Logo em seguida, alterei o texto. Depois eu escondi. Depois eu apresentei, né? Então, esse é o conceito de encadeamento que permite a gente criar instruções de uma maneira muito mais econômica em termos de código. E o efeito é exatamente o mesmo. Nós poderíamos ainda, né, simplesmente quebrar essas instruções aqui em linhas diferentes, só para ficar mais legível, mas o efeito é o mesmo. Então, está aí. Esse é o conceito de encadeamento. Então, por debaixo dos panos, quando nós executamos essa função CSS, por exemplo, essa função retorna novamente o objeto título, né, o objeto aqui, ou os objetos que nós selecionamos com esse seletor, para a gente poder aplicar essa outra função. Terminamos de aplicar essa outra função, ele retorna novamente aquele conjunto de objetos para a gente dar continuidade a esse encadeamento de funções. Outra questão importante é com relação ao encapsulamento. Quando nós estamos executando aqui essa função CSS, essa função teste, na verdade, nós estamos executando funções da biblioteca JavaScript em cima de um elemento DOM. Então, aqui, nós recuperamos o DOM, um elemento DOM, mas esse elemento está encapsulado com todas essas funcionalidades da jQuery, como vocês podem ver aqui. Tá bom? E agora, o último conceito, que é a questão da iteração implícita. O que é isso? Imagine que eu tivesse colocado aqui várias tags as, né? Então, vou colocar 3 tags as aqui. 2. Outro. Pronto. Colocamos 3 aqui, né? Poderíamos dar uma quebra de linha ou simplesmente aumentar um pouco mais o texto aqui. Então, temos aqui os 3 links. O que acontece, né, se nós executarmos essa função aqui, esse script jQuery, né, na tag A? Todas essas aqui são tags as. O que acontece é que a jQuery, quando nós selecionamos esse elemento, ele está recuperando para a gente todos os elementos que atendam a esse seletor. Ou seja, todos os elementos com a tag A serão selecionados. E em cada um desses elementos, ele vai atribuir ao manipulador de eventos click, né, de cada um desses elementos, essa função. Então, independente do link que eu clicar, o efeito vai ser o mesmo. Porque ele aplicou a todos os elementos A essa função. Então, isso aqui serve, inclusive, também, se eu quisesse alterar a cor de todos os elementos. Ponto CSS e colocar aqui a cor vermelha, por exemplo. Vamos fazer um teste? Olha aí, alterar a cor de todo mundo. E, utilizando o mesmo conceito, eu ainda poderia encadear essa operação. Então, tá aí. Né? Então, esses são os conceitos que são utilizados quando nós estamos programando
utilizando a biblioteca jQuery. Outra coisa importante é a questão da documentação. Como é que essa API está organizada? Então, vocês podem clicar aqui em documentação. Ele vai abrir aqui para vocês a documentação da biblioteca. Aqui nós temos a referência de como essa API está organizada. Então, temos aqui ó, jQuery Core. Ela vai tratar aqui de como você vai estar trabalhando com os dados, com plugins, interoperabilidade entre essa biblioteca e outras bibliotecas, né? Então, esse aqui é o núcleo da API. Os seletores vão informar aqui os conceitos básicos de como você filtrar elementos, de como você selecionar elementos, filtrar conteúdo, filtro de visibilidade, de filhos. Então, toda aquela questão, tudo aquilo que você consegue fazer com seletores CSS3, você pode fazer aqui e vai estar sendo abrangido aqui. Tá? Filtros de formulários, etc. Aqui em atributos, nós vamos ver como selecionar atributos, atributos de classe, atributos HTML, valores de um elemento, né? É nessa área da API que a gente vai estar trabalhando com isso. Nessa parte de transversing, que significa que percurso, a gente vai estar vendo como executar, como fazer filtragem, fazer a busca, encadeamento. Então, esses conceitos que a gente viu aqui estão muito ali dentro dessa parte de percurso, que é o percurso que a gente vai estar caminhando para acessar e operar um determinado elemento. Manipulação. A manipulação vai tratar aqui da modificação de conteúdos, né? Então, é aqui que eu vou estar trabalhando com uma inserção dentro do conteúdo, fora do conteúdo, em volta do conteúdo, como é que eu substituo um conteúdo por outro, como é que eu removo um conteúdo ou faço uma cópia dele, é tudo aqui nessa parte de manipulação. A parte de CSS vai estar tratando aqui de altura, largura, posicionamento, estilo CSS. A parte de eventos vai estar trabalhando exatamente com os manipuladores de eventos, carregamento de página, evento dinâmico, né? Então, tudo aquilo que a gente viu em eventos JavaScript, a gente vai estar tendo a possibilidade de mexer nessa área aqui. Tá? A parte de efeitos, aí já é uma coisa nova que você tem que realmente programar um bocado em JavaScript para conseguir alguns efeitos, né? Efeito, por exemplo, de ocultar e apresentar, efeito de deslizar, efeito de explodir, efeito de, enfim, aquele efeito de esmaecimento, onde você, um elemento ele vai escondendo de pouco em pouco, depois vai aparecendo, ou seja, vai tendo toda uma alteração de degradê daquele elemento. Tudo isso é feito aqui nessa área de efeitos. A parte de Ajax, ela vai estar trabalhando com as requisições Ajax, os eventos, né? Inclusive a API jQuery, ela tem um recurso que permite você fazer um acesso a um web service remoto utilizando o Ajax, né? Que, como nós vimos no curso de JavaScript, existe uma série de restrições da linguagem JavaScript para fazer um acesso a um recurso via Ajax que não esteja dentro do mesmo contexto do portal que você está trabalhando. Com a biblioteca jQuery você não tem essa restrição. Tá? Ele tem soluções de contorno para esse tipo de problema. E temos aqui também os utilitários, que vão permitir a você detectar características dos navegadores, fazer algumas operações com arrays, com objetos, operações de teste, de string, né, mexer com URLs. Então, é assim que está organizada a API jQuery. Né? E é isso que faz com que, esse é um dos motivos que faz com que ela seja tão atraente. Antes de prosseguir com o curso, eu sugiro que vocês acessem aqui cada uma dessas áreas da documentação, que mostra aqui como essa API está organizada, para vocês terem exatamente esse sentimento que eu tenho de que essa API realmente ela facilita muito a vida do desenvolvedor, uma vez que você consegue, pelo
sabendo como ela está estruturada, você consegue rapidamente encontrar as soluções que você precisa para os seus problemas. Tá? Então, deem uma olhada nessa documentação antes de partir para a próxima aula. Vejo vocês lá, pessoal.